Pai do Senhor, meus queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Queria ler para a nossa meditação o Deuteronômio 10 e 17, que diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Palavra do Senhor. Logo, meus queridos, vocês estão acompanhando aí as aulas pelo livrinho, também pelos nossos vídeos, né? Hoje a gente vai falar sobre uma religião oriental, que é o hinduísmo, né? O hinduísmo é a fé religiosa do povo hindu, né? A raça ariana da Índia. A palavra hindu também tem uma conotação religiosa, indicando alguém que professa o hinduísmo como sua religião. A palavra Hindi é um antigo nome da Índia. O persa antigo tinha uma palavra, hindu, significava terra dos indianos. O termo sânscrito que serve de base é Sindhu, que significa rio. Está em foco o rio Indo, né, que flui através da porção ocidental do Tibete e do noroeste da Índia, mais de 3.100 quilômetros, desaguando na porção noroeste do Mar da Arábia. Então, as regiões ali são muito perto, né? O Planalto Iraniano, o Afeganistão e a Índia, né? Então, naquela época lá, tudo isso estava mais próximo, né? Através das guerras, através dos impérios, né? O Império Persa chegou a penetrar, né? A gente vai ver isso na história mais adiante, na Índia. E lá na Índia, sempre quando entra um conquistador, né? Ele deixa suas raízes ali, né? Deixa o idioma, deixa alguma coisa. E assim, essa mistura de povos foi fazendo com que surgisse essa palavra hindu, né? Do hinduísmo, né? E tem o rio Indo, né? E essa palavra foi designando, né, as pessoas que moravam ali no subcontinente indiano. O hinduísmo, como religião, tem cerca de 500 milhões de seguidores. Está atrasado esse segmento aqui, esse dado, né? Na verdade, hoje o hinduísmo está com 1 bilhão de seguidores. É a terceira maior religião do planeta. A primeira é o cristianismo, com 2,5 bilhões aproximadamente. A segunda é o Islã, aproximadamente com 1,3 bilhão. E o hinduísmo com 1 bilhão aproximadamente. Dados atuais. Então, o hinduísmo é a maior, não é maior, vou dizer que é a maior, mais conhecida, né, religião politeísta do mundo. Por quê? Porque o cristianismo é monoteísta e o Islã também é monoteísta. Então, o hinduísmo é politeísta, né? Politeísta que serve a vários deuses, né? Então, a gente já viu que ela tem aproximadamente 84% da população da Índia segue o hinduísmo e cerca de 11% da população do Paquistão. Em anos recentes, essa fé vem sendo propagada por missionários hindus nos países ocidentais, o que tem aumentado ainda mais o número de adeptos, né? Então, o hinduísmo, ele está mandando seus missionários para o Ocidente, né, a fim de propagar o hinduísmo, né? Quem já foi para o centro, para a cidade, né, aqui de Fortaleza mesmo, e não viu alguém propagando a fé hindu, né, através das roupas, através dos mantras, através das canções, né, através dos filmes, né? Então, eles exploram tudo isso para quê? Para propagar a fé do hinduísmo, né, que a gente vai estudar um pouco mais. Então, a gente pode dizer também que, além de exercer grande influência sobre as ideias de outras religiões, de fato, nossos dias têm visto uma considerável influência de vários conceitos hindus sobre outras fés, né? Como quando o sistema como um todo
não tem sido aceito, né? Porque o que o comentarista está dizendo é que mesmo não sendo aceito o sistema como um todo, mas algumas coisas ficam, né, na sociedade deles. Por exemplo, o vocabulário. Quem não ouviu falar em casta, né? Quem não ouviu falar já em karma? Ah, esse é o karma dele, né? Nirvana, né? Tem uma banda com esse nome. Então, tudo isso é termos do hinduísmo, né? E a gente vê que quando uma sociedade cai na mão de outra, um país cai na mão de outro, né? Geralmente a gente pensa que vai exterminar tudo, né? Tudo, mas não, a cultura dele é assimilada, né? Aconteceu com Roma, né? Roma conquista a Grécia e, no entanto, você vê que não houve a destruição, uma assimilação da cultura grega. No Brasil também, né? Quando foi exportado para cá os africanos, né? Para trabalhar na lavoura e vários outros segmentos da sociedade, todo mundo pensou que eles iam perder sua religião, né, perder suas origens, mas não, eles continuaram fazendo seus cultos, praticando suas religiões em oculto, né? E às vezes eles só trocavam o nome, né, da entidade pelo santo católico, né? E assim consequentemente. Então é isso que acontece na sociedade, né? O governo não consegue abolir, o Estado não consegue abolir. Por quê? Porque está intrínseca na mente da pessoa. E principalmente quando se fala de fé, né? Quando se fala de religião. Então, esses conceitos, as religiões se misturam, então pega um pouco de um lado, um pouco do outro. Quando a gente menos espera, está no secretismo religioso, né? Duas religiões e tem algo em comum, né? E se misturam, né? O termo hinduísmo, ela designa um conjunto de princípios e práticas religiosas à população da Índia, né? O hinduísmo também é praticado com variações numa série de outros países, como Paquistão, Ceilão, Mianmar, África do Sul, Bali, Trinidade e Tobago e Ilhas Fiji, né? Você vê que aqui na Trinidade e Tobago, que é uma ilha aqui do Caribe, né? A religião mais forte é o hinduísmo, né? E no Paquistão, a gente já falou, e Ilhas Fiji, né? Que é lá na Oceania, né? Também esses países eles praticam o hinduísmo, né? Por quê? Porque o hinduísmo é uma filosofia, um meio, né? O difícil para um missionário pregar em um país hinduísta é que no hinduísmo tudo é Deus, né? Então eles absorvem os deuses dos outros, né? Então os outros deuses são absorvidos, né? Então lá tem milhares de deuses, milhões de deuses, né? Tudo é Deus, né? Então podemos dizer que tem bilhões de deuses, né? Então, se o missionário chega lá falando de Cristo como único e suficiente Salvador, vai ser só mais um que eles vão colocar no panteão dos deuses, né? Se disser, não, mas existe o Deus tal, não, aqui, um lugar para ele aqui, porque tudo é Deus, né? Então, como ele tem vários deuses, eles se confundem, então fica mais difícil você pregar na sociedade assim. Então, apesar da variedade de cultos rituais, doutrinas, seitas que caracterizam o hinduísmo, podemos ressaltar dois pontos comuns. Existe um grande número de deuses e muitos originados entre os árias, né, antes da invasão, né? Porque os árias os que habitavam ali pelo planalto iraniano, que invadiram a Índia, né? Então, esses árias, eles estavam lá vamos dizer assim, que foi os principais, né, do começo mesmo, né, que eles começaram a adorar, né? Então, por sua vez, de muitas maneiras procuram intervir em seus atos. Por quê? Porque esses deuses, eles sofrem a influência dos desejos e das vontades humanas, né? Que por sua vez, eles têm manias, né, ou maneiras, e procuram intervir em alguns atos, né? Alguns deles são Indra, né, Senhor dos deuses, representado como um touro, Aurora, mãe de todas as criaturas, representada como uma vaca, Veta, deus dos ventos, Maruti, das águas e dos rios, Rudra, né, tempestade. Os mais importantes compõem a trindade hindu, Vishnu, Shiva e Brahma, né? Então são esses três os principais. Vishnu
Shiva e Brahma, né? A gente pode dizer que o Brahma, né, que é o primeiro da Trindade, vamos dizer assim, da Trindade hindu, ele é considerado como o Deus criador, né? É um dos deuses favoritos da Índia ou do hindu. Só que tem poucos templos dedicados a ele, né? O Brahma, ele tem poucos templos dedicados a ele e poucas pessoas são devotas dele, né? De fato, embora ele seja considerado como grande criador. Já o Shiva, ele também comumente chamado de Maika, Supremo Senhor, e Mahadeva, grande Deus, eles têm os títulos deles, né? É o segundo maior Deus do hinduísmo, e a adoração que ele é prestada chama-se Shivaísmo. Ele é descrito como grande asceta, o mestre yogi, né, sentado, mergulhado na meditação, de costa nas encostas do Himalaia, com o corpo besuntado de cinzas e a cabeça coberta de cabelo emaranhado, né? Então, ele é o cara que está sempre virado para o Tibete, né? No Himalaia ali, meditando, né? Yoga, né? Praticando yoga, né? E o Vishnu é uma benevolente deidade solar, cósmica, e ele é o centro da adoração para os seguidores do Vaishnavismo, né? Ele aparece sob 10 avatares, né? Ou encarnações. Os avatares que ele chama é encarnação, incluindo Rama, Krishna e o Buda, né? Outro avatar é o Vishnu Narayana, né? Representado em forma humana, né? Adormecido sobre a serpente enrolada, Shesha ou Atanta, flutuando nas águas cósmicas com sua esposa, a deusa Lakshmi, gentilmente a seus pés, ao passo que o deus Brahma surge de um loto que cresce do umbigo de Vishnu. É a Enciclopédia de Crenças do Mundo em inglês. Então, meus queridos, em outras palavras, o que está dizendo é que a mitologia é grande, né, desse pessoal, dessas entidades do hinduísmo, né? E o Brahma, existe uma crença que o Brahma ele era o único deus criado, né? O único deus que existia na Índia. Só que com o passar do tempo, né, veio a se tornar só mais um dos deuses, né? Como se fosse o primeiro, né? O deus criador. Mas, no entanto, alguns dizem que no começo era monoteísta. Sem dúvida nenhuma, toda religião nunca começou sendo politeísta, sempre foi monoteísta. Por quê? Porque a própria Bíblia fala do monoteísmo, né? Pessoas que não eram... O monoteísmo não surgiu com Abraão. Existiam outras pessoas antes de Abraão que eram monoteístas. Por exemplo, eu posso citar Jó. Jó, ele era monoteísta e não era de Israel, foi antes de Abraão. Eu posso citar também Jetro. Jetro não era de Israel e era monoteísta. Então, esse história de dizer que todos os monoteístas começaram com Abraão e depois passou para Jacó, para Isaac, para Jacó e para os 12 patriarcas, está errado, né? Já existia pessoas que eram monoteístas, por que não dizer cidades, né? Que não pertenciam aos judeus. Então, monoteísta não é só judeu e cristão. Também a gente pode ver também que o próprio Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, né, na época de Abraão, ele era monoteísta, né? Noé não era judeu, né, e era monoteísta. Então, várias pessoas eram monoteístas. Então, acredita-se que a mesma coisa aconteceu com Brahma, né? Ele era o deus principal e depois, no meio da sociedade, os religiosos o transformaram em apenas mais um, né? E se diz que sempre quando há uma coisa ruim, a coisa tá braba mesmo, que não tem jeito, aí eles mandam o Shiva, né? Aí o Shiva vai, se veste no avatar, esse avatar que é tipo um espírito, né? Aliás, não é o Shiva é Vishnu, né? O Vishnu ele vai e se transforma num avatar e vem trazer liberdade às pessoas, né? Liberdade espiritual, coisa assim. Então, ele é o
esse Vishnu, ele pode se encarnar, como foi o caso de Rama, Krishna, né? E o próprio Buda, né? E por que não dizer também, alguns deles afirmam que Jesus era apenas o Vishnu em forma humana. Ele se transforma, ele vem para a Terra e se transforma na pessoa para poder levar a pessoa ao conhecimento, né? Isso é demandado pelo cosmos, né? Que é o Brahma e os outros deuses lá de cima, que eles creem, né? Que existem, que manda ele vir, né? Então, isso é a forma de pensar deles, a forma de salvação, né? Aliás, não de salvação, mas de intervenção divina, né? O avatar vai, o Deus vai e se torna um avatar, né? Assume uma pessoa, que nem ele assumiu, o Vishnu assumiu o Buda, o Krishna, se não me engano, está em 10 avatares que ele assume, né? Inclusive o próprio Cristo na mente deles. A complexidade dos cultos hindus deve ser diferente, deve-se às diferentes maneiras de influir sobre os deuses, né? Todas elas mágicas, né? Utiliza-se o mantra, forma sintética murmurada em cantos, amuletos, adivinhações de sonhos e sinais astrológicos, né? Então, a astrologia, o mantra, aquela repetição das mesmas palavras, invocando aos deuses, né? Invocando alguma coisa, cantando, né? Aquilo ali tudo é uma forma de culto no hinduísmo, né? Eles cochicham baixinho, né? Aquelas frases, né? Ali não é outra coisa não, é invocando os deuses, invocando as entidades deles, né? Chamam várias vezes pelo nome do Deus cantando. Então, isso, e é também a astrologia, né? Eles acreditam que os deuses lá em cima estão a trabalhar por eles, dependendo do que eles façam, ou do agrado que eles fazem para esses deuses. E falar também um pouco sobre o sistema de casta, né? Uma característica fundamental da sociedade hindu é o sistema de castas. Sua origem está ligada à separação que os árias de cor clara faziam entre eles e os habitantes do vale do rio Indo, de cor escura, e a época da invasão. Então, quando houve a invasão ária, os caras tinham o corpinho de cor clara, né? Pele clara, e os outros de cor escura. Então, daí surgiu a famosa casta, né? Apesar de terem sido legalmente abolidas em 1947, as castas continuam, que chegaram a mais de 3.000, né? Ainda hoje marcam a vida social da Índia. Então, é aquilo que eu digo, que já está no tecido da sociedade, não vai ser uma lei do governo que vai mudar. A lei do governo caduca, né? Por quê? Porque está na célula da sociedade. Então, mesmo um governo da Índia em 1947 abolindo as castas, a sociedade não aceitou essa ideia, né? não aceitou a intervenção do Estado sobre a religião deles. Então, ainda hoje, a sociedade é marcada por essas castas, né? Na sua origem, elas eram 4, a dos escravos, hoje inexistentes, descendentes dos primeiros habitantes dominados pelos árias, pelos invasores, ou prisioneiros de guerra, né? Os caras invadiam, era comum os caras invadir a terra e transformar as pessoas em escravos, os soldados que eles venciam, então as pessoas que eram donos de terra antes. Aí ele cita, né? Dos homens livres, os nobres que eram os chátrias, os donos da terra envolvidos na política do país, da qual saía o rei. E, por fim, a dos brahmanes, homens sagrados, sacerdotes e mágicos, atuavam tanto nas aldeias quanto junto ao rei. A evolução do hinduísmo conheceu 4 fases. A primeira, do hinduísmo védico, correspondente à mais antiga, quando a tradição oral hindu foi registrada em livros chamados Vedas. A segunda foi a que mostrou maiores transformações e viu o surgimento do brahmanismo. No século VI a.C., várias seitas como o jainismo e uma religião muito importante, o budismo, né? Então, esse grupo social hereditário da Índia, né, era muito importante. Como eles diziam, como eles dividiam a sociedade, né, o sistema da sociedade? Eles dividiam a sociedade em castas. Então, ele dizia que o Brahma
Ele tinha cabeça, braços, pernas e pé, né? Então, a cabeça, o pensante, né? Eram os Brahmanes, esse povo, né? Essa classe social. E era composta por sacerdotes e mágicos, né? Que eram os mais importantes ali, que os mágicos tanto estavam com o rei, como estavam também nas aldeias, né? Então eram os mais importantes ali. A segunda casta mais importante eram os braços, né? Os braços eram os kshatriyas, né? Que eram os soldados, os militares e os que governavam, os príncipes, né? Que elegiam um rei, né? Então, esses eram os braços, né? Tanto o exército como o executivo, vamos dizer assim, como o rei que dominava eles. E a perna eram os vaixas, né? Os vaixas eram os comerciantes, né? Os comerciantes eram os baixos. Por que eram os baixos? Porque eles exerciam o comércio, né? Eles comercializavam, eles faziam ali aqueles trabalhos, né? Mais importante, né? Que não era nem do exército e nem era do executivo, né? Então os comerciantes eram o principal representante deles, os homens livres, né? E os pés eram chamados de shudras, né? Esses pés, eles eram formados pelos shudras, que eram os trabalhadores braçais, que é os escravos, servos, né? E no final tinha um tipo de grupo social que não pertencia ao sistema de castas, né? E esse grupo social chamava-se Dalits, né? O que era Dalits? Mais conhecido como párias ou intocáveis. Por quê? Porque eles eram sem casta, não tinha casta. E eles vieram da poeira debaixo dos pés de Brahma, segundo a crença do hinduísmo. Então esses eram totalmente desprezados pela sociedade, porque não pertenciam à sociedade. Quando você nascia em uma casta, você não podia passar para outra casta, você era daquela casta que você nasceu. Então, se você tivesse o azar de nascer nos Dalits, você ia morrer Dalit pro resto da vida, ia morrer um pária, ia morrer não conseguindo emprego, morando na rua, essas coisas ruins que acontecem com o pessoal que vive, que não arranja emprego, que vive à margem da sociedade, né? Então, uma das coisas que caracteriza a sociedade hinduísta é que quem nasce naquela casta não tem condições de avançar para outra. Só através de quê? Da reencarnação. Aí o que o sacerdote dizia? O mágico? Não. Quando você for reencarnar, se você fizer a coisa boazinha, aí você pode reencarnar em um cara da casta superior. Ou também você pode reencarnar também em um calango, em um morcego, em um cobra, em uma barata, né? Por isso que eles não matam baratas, né? Não matam formigas e não matam os animais, que eles acreditam que ali, ele matando a barata daquela, pode matar a avó deles, né? E a única maneira que tem de evoluir é na reencarnação, né? Então, nasceu pobre, meu filho, morre pobre, né? E por mais que o governo tivesse tentado evoluir, né, nesse sentido de casta, não conseguiu. Por quê? Porque o povo mesmo não aceitou. Quanto a castas, o que diz Gálatas 3:2? Pois então, Gálatas 3:28, né? Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, diante de Deus não há grego, não há hebreu, não há judeu, né, como se diz, não há o sábio, não há escravo, não há o livre, né, e não há homem ou mulher, porque todos são uns diante de Deus. Então, esse sistema de casta é uma afronta à pessoa de Deus, né? É uma afronta ao Senhor que fez todos nós livres, né? Então a evolução do sagrado, né, dos escritos sagrados do hinduísmo, ou dos Vedas, ou dos Vedas, né, como queiram, ele surgiu e assim o que era oral passou a ser sistematizado, a religião passou a ser sistemática, né? E segundo a mitologia, segundo o que os hinduístas falam, é tão sagrado esse livro dos hindus que só quem podia ler
era o pessoal das castas, né? Os párias, os Dalits, eles não podiam nem ouvir a recitação do livro. Se eles ouvissem alguma parte do livro, era colocado chumbo, era derretido chumbo e colocado nos seus ouvidos e na sua boca para não ouvir, né, aquelas palavras pronunciadas pelos Vedas, né, aquela coleção de livros deles. Aí no século IV, várias seitas saíram de dentro do hinduísmo, né? Inclusive o jainismo, né? E o budismo, né? Me lembrei agora do Jaiminho lá do Chaves, né? Jainismo, né? Então são seitas de dentro do hinduísmo, né? Assim como do cristianismo saiu várias seitas, né? Tem várias seitas, assim também o hinduísmo se dividiu em várias seitas. Então, esse século VI, o século VI antes de Cristo, é bom dizer, ele foi marcado por isso, né? Pela divisão do hinduísmo, né? Divisão que eu falo em seitas, né? O budismo, que hoje também é uma grande religião, a gente vai ver isso mais na frente, e o jainismo, né? Os Vedas, ou o hinduísmo védico, né, as religiões dessa área, foram avassaladas pela invasão da Índia pelos arianos. Mas muitos dos elementos das mesmas foram incorporados à nova fé emergente. Este processo vem desde cerca de 1500 a.C. A religião védica caracterizava-se pelo otimismo, pelo amor à vida, por uma espécie de fé neste mundo, mas alguma crença acerca da vida vindoura. Os Vedas tornaram-se uma importante fonte de fé para todas as gerações que surgiram. Os deuses eram as forças da natureza, como Varuna, o firmamento, Intra, a tempestade, a fertilidade e a guerra, Agni, o fogo, Soma, a bebida alcoólica que fazia parte do sistema religioso, né, sistema de sacrifícios, e era considerada um elixir da imortalidade. Vayu era o vento, o alvorecer, e além desses, muitos deuses controlavam várias atividades na sociedade. Então os deuses começavam a trabalhar juntamente com a sociedade. Ainda pesquisando, eu encontrei também no Instituto Cristão de Pesquisa um material que é interessante. Ele diz assim: o Cânon Hindu, né? Quais são os livros que pertencem à religião hindu, né? Então, o Cânon Hindu está fundamentado nos 4 livros dos Vedas, um conjunto de textos sagrados compostos de hinos e ritos, denominados de Rigveda, né? Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Estes 4 volumes são divididos em 2 partes: a porção do trabalho, rituais politeístas, e a porção do conhecimento, especulações filosóficas, também chamado de Vedanta. Outras obras escritas também são destacadas entre os hindus, como os Puranas, que formam a narrativa sobre a tríade divina do hinduísmo, formada pelos deuses Brahma, Shiva e Vishnu, descrevendo ainda as festas, condutas sociais e religiosas do hindu. Contam também com um poema histórico que narra a grande epopeia do povo hindu. Este poema possui nada menos que 90.000 versos e a compilação de um antigo material épico indiano, provavelmente escrito entre o século II a.C. e o I depois de Cristo. Ele ainda trata da luta do bem e do mal, dos cultos de Shiva, Vishnu e as lutas entre as tribos hindus. Descreve-se a Upanishads, que são as aulas dos mestres, o Ramayana, outro poema, este sobre o autor Rama Pusita, além do Código de Manu, outro conjunto de normas, regras e práticas sociais. A parte que encontra mais relevância entre os fiéis do hinduísmo destaca o discurso de Krishna ao herói desta novela, Arjuna, né? Também conhecido como Bhagavad Gita, né? Ou o canto do bem-aventurado, isto é, Krishna
como avatar, a reencarnação de um Deus supremo, especialmente no hinduísmo, a reencarnação do Deus Vishnu. E ele fala também assim: o discurso transcorre no primeiro momento sobre o Dharma, né, da classe Kshatriya, né, a Vama, forma como se denominam os grupos de castas no hinduísmo, guerreira, né. Outra parte íntegra do poema é Shati Parvan, confesso que nunca ouvi. Um discurso sobre a ética e o governo, este pronunciado pelo moribundo Krishna, né. Uma última história é a do Tamati, que tem o propósito de advertir os seguidores contra os malefícios dos jogos. Então, o resumo do cânon hindu é esse, né? Interessante também a gente falar que o ponto doutrinário básico do hinduísmo, né? O hinduísmo é a religião panteísta, ou seja, prega que Deus é tudo e tudo é Deus, né? O universo é Deus e, estando unido ao universo, todos são deuses. Ensina também que este mesmo Deus é impessoal. Muitos deuses adotados pelos hindus são amorais e imorais. Então são amorais e imorais. É isso, né, sobre o livro dos hindus, né, o cânon dos hindus, né, a regra deles, né. Interessante que enquanto que na nossa Bíblia, né, nosso livro do cristianismo, é divulgado, tudo, não existe acepção de pessoas para lê-lo, né? No livro dos hindus existe acepção para lê-lo, né? Os Dalits não podem ler, só as classes mais abastadas. Então, meus queridos, a gente falando sobre os canons, né, do livro, e vamos dar prosseguimento à nossa aula falando sobre o hinduísmo Brahman. O hinduísmo Brahmani, né? Quando o hinduísmo védico acabou, surgiu uma nova literatura e os sábios desenvolveram essa fé. A literatura que eles compilaram, produziram chamaram-se os Brahmanas, né? Os Brahmanas. Foi introduzido muito cerimonialmente, o cerimonialismo, né? E bem como especulações e práticas, virando aqui a página, mágicas, né? Páginas de magia. Esse elemento mostrou ser tão importante que descreveu a importância dos deuses. Foi durante esse período que os conceitos de transmigração da alma, com uma resultante divina kármica, além de outros benefícios, foram recebidos. Duas ideias importantes do hinduísmo são a reencarnação e a salvação. A transmigração das almas, também chamada de reencarnação, está ligada à ideia do karma, base de ligação. O karma, ele é o conjunto de atitudes negativas que cada pessoa toma durante a vida. Esse negativismo marca toda a existência do indivíduo, criando um peso para sua alma. Apenas pelas sucessivas reencarnações é que a alma vai se purificando e atingindo estágios mais elevados. A salvação, que os hindus chamam de nirvana ou libertação, só acontece quando a alma consegue libertar-se dos círculos reencarnatórios e reencontra-se com o todo, o absoluto, o Brahma. Então, o sistema de salvação deles é que o karma é o sofrimento, né? O peso negativo, as coisas ruins que acontecem na vida, né? Então é aquela história, como é que eu consigo ser salvo? Através da reencarnação. Você é um cara ruim hoje, você pode se reencarnar no bonzinho amanhã, né? Também você pode se encarnar numa barata, como já foi falado. Você pode se reencarnar um calango, um macaco, um cachorro. Aí, às vezes as pessoas dizem, não, mas por que eles não se alimentam disso? Por que eles não comem carne de vaca, que é tão bom? Por que eles não se alimentam? O religioso hindu, propriamente dito, ele não bebe nem o leite da vaca, porque diz que ali quando a vaca está na ordenha, né, a vaca sofre, né?
Então até quando na ordem, nem o leite da vaca eles bebem, né? Só comem comida vegetal, né? E por quê? Mas o porquê? Porque pode estar comendo, se alimentando da própria avó, né? Pessoa, o cara morre, a avó do cara morre, se encarna numa vaca, aí o cara vai e se alimenta da vaca, está se alimentando da avó, né? É esse a ideia, né? Por isso que eles, geralmente quando eles andam também, eles andam com um paninho, né? Para limpar o canto, para não sentar em cima de nenhuma formiguinha, porque se matar uma formiguinha pode estar matando também o avô, o tio que já morreu, a mãe, né? Então o negócio é sério, eles levam a reencarnação a sério, né? Então, porque a reencarnação que eles acreditam, a reencarnação hinduísta, ela não é somente, a pessoa não reencarna somente em outra pessoa, ela pode se reencarnar, como já foi falado, em qualquer bicho, né? Em qualquer inseto, em qualquer animal, no pássaro, né? Em qualquer coisa. Por quê? Porque o conceito do hinduísmo é tudo é Deus e Deus é tudo, né? Então, a crença das reencarnações sucessivas da alma não é exclusiva do hinduísmo. A gente sabe que existem outras religiões que acreditam, né, na reencarnação. Entre nós, o espiritismo, o kardecismo de Allan Kardec, ensina que após a morte apenas o corpo se extingue, a alma migra. A alma procura encarnar em outro corpo a fim de atingir um nível superior de iluminação. Todas essas transformações deram origem ao brahmismo, que passou a interpretar o problema da reencarnação a fim de fazê-lo coincidir com a divisão da sociedade em castas. Desta maneira, os brahmanes, os kshatriyas, foram considerados mais puros e evoluídos, menos kármicos, né? Necessitando de um número menor de reencarnação para encontrar com Brahma. Quanto mais baixo na escala social, mais carga kármica e maior número de reencarnação para o indivíduo purificar sua alma. Isso é lógico, né? Se você está na casta lá dos Dalits, né? Você está na vai ser infinitas reencarnações para você chegar à iluminação. Se você tiver os Shudras, que são os pés do pé do Buda, do Brahma, aí já é também muitas reencarnações. Já se você tiver na cabeça, né, do Buda, do Brahma, aliás, se você for parte dos Brahmanes, aí já é mais perto, várias outras reencarnações, né? Vai ser preciso para você chegar até ao iluminado, né? É interessante isso, né? As forças kármicas, iluminado. Então, pessoal, o caminho da salvação do hinduísmo, ela consiste em alcançar um moksha, que seria a libertação definitiva da morte e renascimento, né? Então, o cara já reencarnou tanto, que agora não tem mais em quem reencarnar, né? Então, isso eles chamam de moksha. E essa palavra é salvação, né? Então, o cara está no nirvana, está já na libertação, e ali ele já entra no paraíso deles lá, né? Fica lá com Brahma, já faz parte do todo, né? Isso, o processo de salvação é através de sucessivas reencarnações. Agora existe o caminho. Qual é o caminho para que ele possa também reencarnar e desencarnar de novo, reencarnar novamente? É os caminhos que levam à purificação, né? No hinduísmo há uma larga gama de crenças, juntamente com muitas escolas, né? Elas promovem diferentes ideias. Não há credo formal e nem formas padronizadas de adoração. No nível inferior, inclui os mais primitivos tipos de animismo, né? Em sua expressão mais sofisticada, surge o monismo, né? Assim, uma caracterização geral deve ser uma descrição bem ampla de muitos elementos que formam o chamado hinduísmo. Daremos aqui somente um esboço dos conceitos básicos que encontram larga aceitação entre os hindus. A primeira é respeito pelas escrituras hindus, né? Esse respeito que, se um Dalit ouvir, tem que colocar chumbo nos ouvidos dele, né? A filosofia hinduísta, né? A cosmologia hinduísta, alguns pontos teológicos
hindu, renascimento e libertação, salvação, iluminação, formas de culto, sistema de castas, ética hinduísta. Então, isso tudo faz parte do hinduísmo em si, né? A forma de culto é interessante que os templos ficam abertos, e as pessoas que escolhem o horário, é diferente do cristianismo, né? Por exemplo, o nosso culto é de 7 às 9, escola dominical de 9 às 11, nossos cultos de evangelismo, né? A gente tem horário para tudo, né? Horário da consagração, né? Horário da Santa Ceia, horário de tudo. Já o templo hindu, ele não tem isso. Quem escolhe o horário é o hindu, é a pessoa. Então a pessoa que escolhe que hora vai, quanto tempo vai ficar lá, né? Tem uns que levam comida para passar o dia todo, outros fazem só entrar e agradecer lá aos deuses de lá e sai, né? Não tem essa sistemática que nós temos, né? E quando vai se também evangelizar lá na Índia, geralmente o costume que um novo convertido tem é que a igreja vai ficar o dia todo aberta e a noite toda, né? Só que não, né? Só que tem os horários dos cultos, né? Tem que aprender os horários dos cultos. Então, os caminhos que pode levar também à salvação no hindu é o yoga, né? Os caminhos do yoga. Por exemplo, o Raja Yoga é o caminho da concentração, né? O Raja Yoga é aquelas pessoas que ficam se concentrando, né? Se concentrando, fica meditando, né? Eu tenho até que, vou apelar aqui para o ICP de novo, Instituto Cristão de Pesquisa, que eles falam um pouco sobre isso, né? Não encontrei, mas no entanto o Raja Yoga é o caminho da concentração. Esses que praticam o Raja Yoga, eles têm que ter alimentação, a alimentação deles tem uma série de coisas que eles não podem comer, que eles deixam de comer, tem bebidas que eles não bebem, né? Roupas que eles não usam, por quê? Porque eles estão como se fosse assim, se consagrando, né? Para falar o melhor na nossa língua, que nós conhecemos, os crentes, né? Na nossa língua eles se consagram para os deuses, né? Então, no caso seria, por isso que eles ficam sempre nessa posição, meditando, né? E aquela coisa toda, passa o dia todinho, à noite, muitas vezes passam semanas, né? Naquele sentido de meditação. Por quê? Porque ali é uma forma, eles acham que é o caminho para a salvação, é a concentração. Outra forma é o Jnana Yoga, é o caminho do conhecimento, né? Quanto mais eles soubessem, por isso que eles se dedicam aos estudos dos Vedas, né? Às escrituras deles e tudo, porque quanto mais conhecimento eles têm, mais perto eles vão ficar dos deuses. E o caminho da devoção amorosa, né? Então, o caminho da devoção amorosa é justamente isso, não fazer mal ao outro, né? Por exemplo, não matar insetos, né? Não matar animais. Por quê? Porque eles se acham em parte com o ambiente, eles se confundem com o ambiente, eles confundem a criatura com o Criador. Então o Criador e a criatura não existe diferença para eles, né? Não transcende, né? Vamos dizer assim, está intrínseca, como se fala, encastoada, né? O divino encastoado no humano, né? No material. Então o divino se confunde com o material, com o humano. E é interessante que eles citam esses três caminhos, né? Mas João 4 e 6, Jesus fala sobre isso, né? Fala sobre o caminho, ele diz para Judas, né? Vamos ver. João 14, 5 diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? No 6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai. Não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, é isso, pessoal. É isso que Jesus fala sobre o caminho. Também, 1 Pedro 2,24 vai falar sobre o caminho, né? Sobre o caminho
sobre a salvação em Cristo. É interessante também, alguém fala sobre o rio Ganges, né? Por fim, vou ler aqui a matéria aqui do rio Ganges, né? Do Instituto Cristão de Pesquisas, que diz assim: é impossível falar do panteão de Deus do hinduísmo sem mencionar seu rio mais sagrado, Ganges. Grande parte da mitologia hindu relaciona-se diretamente com Ganges, ou Gangamar, ou Mãe Gangar, como os devotos hindus o chamam. Quais seriam as razões para devotar tanta reverência a um rio? Os hindus creem que o Ganges tem o poder de libertar, purificar, limpar e curar os crentes. O Vishnu Purana declara: os santos que são purificados para se banharem nas águas deste rio e cujas mentes estejam devotadas a Kesava, ou Vishnu, obtém a libertação final. O rio sagrado, ouvindo-se dele falar, ao ser desejado, visto, tocado, ou se banhar ou cantar hinos por ele, dia a dia purifica todos os seres. E aquele que, mesmo vivendo à distância, exclamar Gangá e Gangá, serão libertados dos pecados cometidos durante as 3 existências prévias. E os indianos, eles acorrem ao rio para realizar a puja, ou adoração, oferecendo flores, salmodiando orações e recebendo no sacerdote tilak, a mancha de pasta vermelha ou amarela na testa. Daí eles entram na água para se banhar. Muitos também bebem a água, embora sejam altamente poluída por esgotos, né? Substâncias químicas e cadáveres. Mas tão grande é a atração espiritual do Ganges, que milhões de indianos almejam banhar-se pelo menos uma vez no seu Rio Santo, poluído ou não. Outros trazem os corpos de seus entes queridos para serem cremados em pira às margens do rio, e daí talvez as cinzas sejam lançadas no rio. Eles creem que isso garante a felicidade eterna para a alma que partiu. Os muitos pobres, para pagar uma pira funerária, simplesmente lançam no rio o corpo coberto, onde é atacado por aves necrófagas ou simplesmente se decompõe. Desse texto, porque é interessante, né? A pessoa dedicar, né, a um rio, a um lugar, tanta devoção, né? E eles acreditam, né, nisso que eles fazem, né, como fonte de salvação para eles. Mas Jesus, no capítulo 3,16 de João, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é aquele que liberta, né? Jesus é aquele que salva. Jesus é a garantia da nossa salvação. Ele mesmo diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, né? Olhai para Jesus e sereis salvos. Então, Deus abençoe a todos vocês e bons estudos a todos.